Encontraram o texto bíblico, digam amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Leiamos a partir do versículo de número 17. Entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso, e é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, antes, sua própria refeição. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Elogiar-vos nisso? Nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graça, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come sem ter consciência do corpo, come para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa a fim de não vos reunirdes para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando eu voltar. Você pode dizer amém? Queridos, nós estamos diante de um texto que é o texto que nós mais utilizamos nas nossas ministrações de ceia. Ou por que não dizer, ele é o famoso texto áureo para a introdução ao ato cerimonial da nossa ceia do Senhor. Uma das grandes verdades que todos nós temos a ciência e sabemos, e temos isto muito firmado em nosso coração, é de que a ceia do Senhor, ela não é uma instrução ou uma doutrina humana. Ceia do Senhor é uma doutrina, é um mandamento, é uma instituição do próprio Senhor Jesus. É a Bíblia que nos diz que foi na noite em que o Senhor foi traído. Ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Apóstolo Paulo segue dizendo que, semelhantemente, depois de participarem do pão, ele toma o cálice dizendo: Isso é o meu sangue que é derramado por vós, é o sangue da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Uma das coisas que me chama a atenção no texto em que nós acabamos de ler, mesmo após sermos conscientes de que a ceia do Senhor
trata-se de uma doutrina, de uma instituição formada pelo próprio Cristo, é que, assim como tantas outras coisas dentro do cristianismo, no meio da igreja de Cristo, correm o risco de penderem ou caminharem para uma via a qual não glorifica a Deus. O ato da ceia também já correu esse risco, e por que não dizer, ele corre iminentemente também esse risco. Dentre tantos problemas, os quais o apóstolo Paulo encontrou ou ouviu a respeito da igreja na cidade de Corinto, um dos problemas foi o problema do cerimonial da ceia. Isso se deu de que forma? O apóstolo Paulo, ele faz-nos menção a um aspecto de que no capítulo de número 11, ele faz um início elogiando a igreja em Corinto, descrevendo que esse povo era um povo que, por sua vez, haviam se apegado à firmeza, à mensagem, às tradições, as quais, por sua vez, lhes haviam sido anunciadas. A igreja em Corinto, que fora estabelecida pelo apóstolo Paulo, e que recebeu do apóstolo Paulo as instruções, ao que tudo indica, dentro de um período de 1 ano e meio, em que Paulo fica nesta cidade, 18 meses, e Paulo, ao sair da cidade de Corinto, deixa esta igreja formada. Não diferente de outras igrejas, as quais nós encontramos nas cartas paulinas, cartas pastorais, epístolas gerais. A igreja de Corinto também começou a ser tomada por alguns ensinos que pervertiam aquilo que, por sua vez, já havia sido lhes ensinado. Só para ganharmos tempo, eu quero ser muito objetivo ao capítulo de número 11. E quando nós chegamos no capítulo 11, em que Paulo elogia a igreja de Corinto, dizendo: olha, eu elogio vocês, porque vocês se apegaram com firmeza à mensagem do Evangelho, mesmo sendo uma igreja problemática, uma igreja um tanto que complicada, porque se dividiam por causa de líderes, se dividiam por causa de pregadores, se dividiam por causa de representações eclesiológicas. Uma igreja em que os irmãos tinham as suas preferências em seus cultos. Uma igreja dotada, pelo que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, dotada de todos os dons. Não todos os dons do Espírito, mas os dons os quais Paulo identificou nesta igreja. É uma igreja capacitada, é uma igreja operosa, é uma igreja que surge em uma sociedade em que 2/3 da população da cidade de Corinto ou são escravos ou oriundos da escravatura. E se você observar, na medida em que Paulo ouve os relatos dos problemas desta igreja, Paulo vai escrever esta carta na intenção de trazer ao conhecimento destes irmãos que eles não poderiam se dividir, que eles não poderiam ter em privilégio ou primazia alguns pregadores da igreja, a saber, Pedro, Apolo, o próprio apóstolo Paulo, e uma classe que talvez fosse a mais complicada, que era a famosa classe de Cristo, que dizia: nós não seguimos a Paulo, nós não seguimos a Apolo, nós não seguimos a Pedro, nós somos seguidores apenas de Cristo. E estes eram piores por quê, pastor? Porque eles eram aqueles que, por sua vez, entendiam que nada do que estava atrelado à igreja, à eclésia, a reunião dos crentes era necessário para fundamentarem a sua fé. Era como se fossem os famosos desigrejados, que não precisavam de uma liderança, que não precisavam de um representante, que não precisavam de ninguém para instruí-los. Eles são autossuficientes em si mesmo e nas suas convicções. Paulo, na primeira carta, então, ele vai tratar uma série de problemas. E entre os problemas existentes na igreja em Corinto,
Havia um problema que talvez eu considere como o pior de todos. E por que o pior de todos? Porque é o momento da comunhão da igreja. A famosa festa do amor. A famosa reunião dos crentes em que eles se reuniam para trazerem a sua memória. Não a sua condição propriamente dita, mas aquilo qual eles haviam alcançado em Cristo. Agora observe, porque o apóstolo Paulo, a partir do versículo 17 do capítulo 11, Paulo diz: olha, o que eu vou falar agora a vocês não é um elogio. E a grande verdade é que eu não tenho motivo para elogiar vocês aqui. E a pergunta é, por que não há elogio, Paulo? Por quê? Paulo é quem diz, porque as vossas reuniões, os vossos cultos são mais para mal do que para bem. E a pergunta é, como pode um culto que é para glorificar a Deus, que é para exaltar a Deus, ao invés de proporcionar bem, proporciona mal? Como é que pode uma reunião em que falamos da comunhão, a mesa do Senhor está colocada? E como é que falamos de um ambiente em que a mesa do Senhor é colocada? Em que nós temos que ter tudo em comum. E no momento em que nós desfrutarmos desta comunhão, Paulo diz, vocês estão perdidos. Os vossos cultos para a ceia do Senhor são para mal, não é para bem. E a pergunta é, o que acontece no culto da igreja de Corinto? Paulo é quem diz. Paulo vai dizer que no momento do cerimonial da ceia, havia uma festa. E essa festa ela foi tirada, extirpada do meio da igreja, ao final do 3º século da era cristã, que era a festa do ágape. A festa do amor, como se dava? Todas as semanas ou todo o tempo em que o povo se reuniam para participarem da ceia do Senhor, antes da ceia propriamente dita, havia uma festa. É a festa do ágape. O que acontecia na festa do ágape? Os povos, os crentes vinham para o ambiente de adoração. E cada um trazia lá o seu kit de alimento. Paulo vai dizer que entre esses que traziam, há quem trazia muita coisa, um povo mais abastado, os mais ricos, mas chegavam lá também os mais pobres, os quais não tinham condição para muita coisa. E quando eles chegavam à mesa do Senhor posta, os ricos então se assentavam, comiam, enchiam a barriga até doer. Paulo é quem diz que muitos até se embebedavam, se enchiam também do vinho da festa, enquanto por outro lado, os pobres, os mais necessitados, que não tinham condições, ficavam olhando e, como diz, comendo só com os olhos. Não tem alimento para eles, não sobra para eles. Paulo está dizendo, a vossa reunião, a vossa festa do amor, nada tem de amor. Por que não tem, Paulo? Porque entre vocês há quem coma até passar mal, mas há também quem passe fome e necessidade. E vocês, depois de comerem, de encherem a vossa barriga, depois de alguns até se embriagarem, e outros que estão olhando e dizendo, eu queria comer, mas não tenho, eu queria comer, mas não posso. Paulo diz, depois de vocês se tratarem de forma indiferente um ao outro, vocês ainda participam da mesa do Senhor. Aí Paulo diz, nisso aqui não há elogio. E por que não há elogio, Paulo? Porque aquilo que é para ser o sinônimo da comunhão da igreja em Corinto, se tornou um partidarismo. Os ricos se reúnem só com ricos, os pobres se reúnem e ficam excluídos, e mesmo em meio a todas as contradições, eles comem a ceia, participam da ceia. Paulo é quem diz, o vosso culto é mau, o vosso culto não agrada a Deus, o vosso culto não engrandece ao Senhor. Aí Paulo diz que por causa disso tudo, a refeição que eles fazem é prejudicial, e não há elogio nisso. A pergunta é possível, pastor, que em nossos dias, os nossos cultos também sejam mais para mal do que para bem? E eu respondo, sem sombra de dúvidas, sim,
É possível. E como isso é possível, pastor? Porque muita gente, mas muita gente, continua indo para a igreja, participando da ceia do Senhor, se assentando em volta da mesa do Senhor, mas ainda trata o próximo com indiferença. Não há alegria no coração, não há contentamento na alma, não há desprendimento de olhar para a necessidade de alguém e dizer: eu preciso fazer alguma coisa por você. É tão verdade que de um tempo para cá as nossas igrejas se tornaram que meio ambientes de venda de bênção espiritual. E é verdade que a gente, como pastor hoje, às vezes é até pressionado por alguns: pastor, tem que botar uma campanha aí, tem que botar um negócio para trocar o anjo do povo, tem que botar um negócio para Deus abrir a porta. O que abre a porta para a vida da igreja é quando uma igreja vive em unidade, tendo tudo em comum e glorificando ao Senhor da igreja. Observe, Paulo é quem diz, e eu dei graças a Deus por não ter visita hoje, e todo mundo aqui é crente, salvo em Jesus, porque a mensagem apertou no meu coração, e eu estou ali: Jesus é essa mesmo, e Ele é essa. E eu: Senhor, Tu tens certeza? E Ele é essa. Então lá vai. Quem está comigo, diga amém. Não segura. É possível que os nossos cultos, ao invés de agradarem a Deus, desagradem ao Senhor do culto. Porque tem os elementos da ceia, mas não tem comunhão. Tem tudo para ser perfeito, mas não é. E não é por quê? Porque o nosso coração está rachado. A gente está dividido. A gente está ferido. A gente não consegue olhar na face do irmão e dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Não se tolera, não se ama. E queremos participar da mesa. O Senhor da palavra está dizendo: o vosso culto é para mal. Vossas reuniões não glorificam a Deus. É o que o Paulo está dizendo na igreja de Corinto. E por que não glorificam? Porque a gente se reúne apenas no sentido, estou falando no contexto de Paulo, a gente se reúne apenas no sentido de que tudo tem que nos favorecer. É bênção sobre mim, é o culto para mim, é adoração para mim, o meu nome tem que aparecer, eu tenho que cantar, eu tenho que falar. Quando na verdade tem muita gente ferida dizendo: o que eu preciso é de uma mão estendida para me ajudar. E o Senhor está dizendo que o Senhor quer curar a nossa alma e o nosso coração, para olharmos uns para os outros e dizermos: nós somos um único povo, uma única família, que glorificamos a Deus com alegria. Agora observe, eles têm tudo para serem um culto perfeito, sim ou não? Eles têm tudo. A festa do amor, tem nada de amor nela. Festa que eles dizem, Bruno, é a nossa consagração, a nossa conferência profética do amor. Não tinha nada de amor. Os ricos comiam até se acabar, e os pobres olhando. E aí, e nós? Aí como é que eles vão participar da comunhão? Como é que vão participar da mesa da ceia? Pois o coração deles, ninguém olhou para a gente. Ninguém, faltou o pão na mesa, faltou a comida. Meus filhos estão aqui padecendo e nada. Paulo diz: as vossas reuniões são para mal. Aí por causa da ganância do povo, Paulo diz: porventura, vocês não têm casa onde comer? Porventura, vocês ainda não caíram na sua consciência de que quando vocês se comportam assim, vocês envergonham Deus e a sua igreja e aqueles que nada têm? Aí Paulo prossegue: o que vos direi? É possível vos elogiar nisso? Paulo diz: não é possível. Aí Paulo começa a tratar sobre o que é a ceia do Senhor. Porque para muitos, irmãos, isso aqui, tem gente que até foi discipulado, e eu não sei como é que foi o discipulado do abençoado, porque ele acha que isso aqui é qualquer coisa. É por isso que tem crente que troca o culto da ceia do Senhor por qualquer coisa. Para trabalhar dá para trabalhar com dor de cabeça, irmão. Para viajar dá para viajar com dor de cabeça.
Dá para ir com chuva. Eu já fui para a praia com chuva. Mas para o culto não dá para ir. Por quê? Porque não é muito importante. Dá para fazer depois. O culto mais bíblico da igreja é a ceia do Senhor. O culto mais bíblico da igreja é a ceia do Senhor. Congresso é bom, eu gosto, mas não é tão bíblico. O que a gente quer trazer, deixa para lá, não vou mexer com isso não. Isso aqui não, isso aqui é bíblico. Isso aqui tem a presença de Deus no meio do culto de verdade. Mas se troca, você quer ver prova? Você quer ver prova? Quantos de nós aqui não pensou hoje, se a chuva não parar, não vai dar para ir. Mas amanhã, meu irmão, pode estar caindo o mundo, canivete, fogo, tornado, furacão. Vai estar lá no ponto, 7 horas, batendo ponto. Pastor, mas é necessidade. A maior necessidade da nossa alma é mantermos a comunhão com o corpo de Cristo Jesus. Porque quem negocia a mesa da comunhão, troca Jesus também por qualquer coisa. Pastor, porque a dureza, irmão, isso aqui é Bíblia e eu tenho um compromisso com a palavra. Deus me fez pastor para proclamar a verdade e o Senhor está dizendo, é tempo de mudança de pensamento, é tempo de voltar à verdade do Evangelho, porque a qualquer momento a trombeta toca. Quem está comigo, levanta a mão e dá um glória para Jesus. Ai, como me pesa. Ai, como me pesa. Já passou do tempo, irmão. Já passou do tempo, irmã, da gente assumir o caráter de crente de verdade. Passou da hora da gente olhar para o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e dizer, eu não vou trocar por qualquer coisa não. O sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue derramado por nós, as chicotadas sofridas por Ele, por nossa causa, não podem ter sido em vão e à toa. Ele sofreu a nossa culpa para nos dar a oportunidade de termos comunhão com o seu corpo e com a sua igreja. Ele o fez. Eu não estou falando, irmão, tem gente que tem compromisso, tem gente que está trabalhando, tem gente que teve compromisso de viagem, tudo bem, mas tem gente que troca por qualquer coisa. E outros até vêm, Walid, mas vem com um coração faccioso. Uma festa, eu não sei como é que pode, tem crente que ele fica carrancudo. Nada tá bom. Não gostei. Para mim, e quem foi que disse que o culto é para você? Quem foi que disse que os louvores aqui tem que agradar a mim? Quem foi? Quem foi que disse que a mensagem tinha que ser melhor? Quem foi? Quem foi? Quem foi que disse que tinha que ter sido diferente? Quem foi? Para agradar a mim? Não. Culto aqui não é para homem. Nenhum dos senhores ou senhoras vieram aqui essa noite para uma apresentação gospel. Não, quer gospel? É show. Troféu talento, qualquer bagaceira por aí, e que nem bíblico é. Aqui é culto para a glória de Deus. Aqui é o nosso corpo no altar dizendo, queima Jesus, queima Jesus. Eu sou o sacrifício vivo, manda Jesus. A honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Se tem pelo menos 2 que crê, levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Ai, meus irmãos, as nossas reuniões precisam glorificar a Deus. Os nossos cultos precisam glorificar a Deus. Queridos obreiros, a nossa comunhão precisa glorificar a Deus. Músicos, o nosso louvor precisa glorificar a Deus.
Igreja de Cristo Jesus, a nossa adoração tem que glorificar somente ao Deus que nos resgatou das nossas mazelas. Paulo prossegue. Quem quer que prossegue, diga amém. Meu Deus. Depois de Paulo desconjurar a atitude da igreja de Corinto quanto ao seu culto que causa mal ao Senhor, Paulo vai agora estabelecer os princípios para a ceia. E não basta Paulo dizer, Paulo, ó, igreja de Corinto, o culto de vocês está errado. Paulo tem que mostrar qual é o formato, então, ideal da ceia. Paulo vai dizer, porque o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é partido por? Do mesmo modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de... Verso 26, Paulo é quem diz, porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes do cálice do Senhor, proclamais a morte do Senhor até que venha. Paulo vai estabelecer aqui pelo menos 4 olhares para a ceia. E um momento como esse a gente tem que pensar nisso, irmão. O momento da ceia do Senhor é para isso aqui. Qual é o primeiro olhar da ceia? Paulo é quem diz, olha para trás. Olha para trás. Apóstolo Paulo é quem diz, vocês proclamam a morte. Diga quando nós estamos na ceia. Ah, irmão, por favor, se fosse um famosinho, você ia falar dando risada. Diga, porque quando nós estamos na ceia, nós temos que lembrar da morte de Jesus. Primeiro olhar da ceia, para trás. E por que é importante olhar para trás, pastor? Porque nós nos lembramos do maior milagre da nossa vida. Eu considero que eu casar foi um grande milagre. Quem concorda, diga amém. Meu Deus do céu, velho. Vocês descontaram. Sabia? Tá vendo, nega? Meu Deus. Dessa aí bem, né? Considero que eu casar, Marco, foi um grande milagre. Amém? Tem gente dizendo amém. Mas não foi o maior milagre da minha vida. O maior milagre da minha vida foi alguém um dia se entregar por mim. O que Paulo está dizendo à igreja em Corinto é, ei, quando vocês se reunirem, o que vocês têm que trazer à memória não é o que vocês têm no bolso. Não é o que você tem em casa, não é onde tu mora, não é o carro que tu tem, não é ou o que você não tem. O que tu tem que trazer à memória primeiro é que alguém já morreu por você na cruz do Calvário. Quando nos reunimos aqui, nós não nos reunimos para chorar alguém que morreu, até porque ele não está morto. Ele está vivo para a glória de Deus e já foi cantado aqui que tanta gente já morreu, mas o nosso Jesus está vivo para a glória de Deus. Já foi cantado. Mas a primeira coisa é que nós temos que lembrar que o justo morreu por causa de nós. Então eu não posso considerar esse momento como qualquer coisa, irmão. Porque para mim chegar nesse ponto aqui, alguém teve que morrer por mim. Não haveria celebração da ceia do Senhor se Cristo não fosse levantado na cruz do Calvário. Não haveria, querido Hugo, celebração da ceia do Senhor se Cristo não tivesse assumido o nosso lugar. Não haveria, Camargo, celebração da ceia do Senhor se Cristo não tivesse passado a via dolorosa, carregando sobre si o peso do nosso pecado. Mas eu posso dizer, graças a Deus que me deu vitória em Cristo Jesus, porque Ele morreu para me resgatar das garras do pecado e da morte. E
Por que eu preciso pensar isso, pastor? Porque quando eu chego aqui, eu tenho que me desnudar diante de Deus. Nós não vamos participar da ceia, meus irmãos, porque nós somos bons. Nós não vamos participar da ceia, porque nós somos legais. Nós só vamos participar, porque em Cristo Jesus nós fomos justificados. Eu vou usar uma expressão forte aqui. Quem quer ouvir, diga amém. Quanto ao seu pecado, a sua vida antiga, ouça bem, por favor. Você não deve mais nada para Deus. Deixa eu explicar, irmão, porque senão já eu caio na boca de gente aí. Quanto à vida que outrora vivíamos, dominada pelo pecado, sentenciados à morte, perdidos, sem esperança, quando Cristo é levantado na cruz do Calvário e expira dizendo, tetelestai, está consumado. Ele estava dizendo, Pai, toda a dívida do Tiago, do Figueiredo, do Luiz, do João, do Barnabé, do Manuel, do Rafael, do Renan, do Bruno, da Gabi, do ciclo de oração do Tuiuti, dos obreiros, da orquestra, do porteiro, da zeladora, todas as dívidas, absolutamente todas estão sendo pagas na cruz do Calvário. Então quando eu olho para trás, eu vejo o justo dizendo, tua conta está paga, você não deve nada, você é livre, é livre, é livre. E se você recebe essa graça, levanta uma das tuas mãos e dê a melhor glória que você pode, porque alguém já morreu por nós na cruz. Nós estamos aqui proclamando a sua morte. Primeiro olhar da ceia, a gente tem que olhar para trás e nos lembrarmos, se não fosse por Ele, Guilherme, nós não estaríamos aqui. Eu não sei, irmãos, vocês, mas esses dias eu me peguei pensando, o que seria de mim? O que seria de mim? Onde eu estaria? Onde eu estaria? Já parou para se perguntar onde você estaria se não fosse a graça dele? Já parou para se perguntar o que seria de mim se não fosse Jesus? O que seria de mim sem a sua compaixão? O que seria de mim sem o seu amor? Primeiro olhar, diga olhar para trás. Segundo, diga comigo olhar para frente. Paulo diz, vocês anunciam a morte daquilo que já passou. Até que. Segundo olhar é olhar para frente. Nós olhamos até que venha. Porque aquilo que aconteceu lá atrás nos garante futuro. E aí você perdeu de falar pelo menos um amém. Porque a morte de Jesus não tem como objetivo nos proporcionar uma vida boa só aqui, agora. Aqui ou agora você tem que trabalhar, tem que lutar, tem que correr atrás, tem que vestir a camisa, suar mesmo, construir uma vida, preparar um legado para os filhos. Mas é para aqui. Só que o que Cristo fez por nós lá atrás, quando nós olhamos para trás, não nos garante apenas esse tempo, nos garante também futuro. E por que nós falamos daquilo que aconteceu lá atrás até que Ele venha? É porque o nosso Jesus, que morreu e que foi cantado, eu vou ter que reiterar a palavra aqui, Ele está vivo. Júlio, Jesus que se entregou por nós,
Ele não ficou na sepultura. No domingo pela manhã, as Marias foram ao sepulcro. E no meio do caminho, Tainá, elas perguntavam umas às outras: como faremos para remover a pedra? Como faremos para que os soldados nos permitam adentrarmos e embalsamarmos o corpo do nosso Cristo? Mas quando elas lá chegaram, vou repetir, quando elas lá chegaram, meu pastor João, diz a Bíblia Sagrada, a pedra já estava revolvida. E elas procuram, não encontram, e de repente se deparam com um ser, um homem, a quem confundiram com um jardineiro, Dilson, e disseram: onde você colocou o corpo do nosso Jesus? Ao que ele responde para elas: porque vocês procuram aquele que está vivo entre os mortos. Vão para a Galileia e digam aos discípulos e também a Pedro que eu ressuscitei e estou indo ao encontro deles. E quando Jesus se encontra com eles, Jorge, a palavra não é outra, é Ele quem diz: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, eu vou buscar vocês, vocês subirão comigo. Guarde a promessa. Existem coisas, pastor Valdemar, existem coisas que nós não temos certeza na vida. Existem coisas que nós não temos certeza na vida, mas quando nós olhamos para trás e vemos um Jesus que morreu e ressuscitou, pode todo mundo falar o que quiser, eu sei, Ele vai voltar, Ele virá outra vez, Ele virá outra vez, Ele virá outra vez. Só quem aguarda volta, só quem aguarda o grande dia, só quem aguarda. Se ele tivesse ficado lá, pode ser. Mas como ele não está lá, se ele falou que vem, Luiz, ele vem. Oh, se ele falou que vem, ele vem. Se ele falou que vai te buscar, ele vai, ele vai. Pode ser que a física não queira, pode ser que a matéria não queira, pode ser que o mundo não queira, mas nada vai prender você aqui quando ele falar: chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Receba a palavra. A pobreza não vai te prender, a riqueza não vai prender, o pecado não vai prender, a crise não vai prender, porque quando ele chamar, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Só quem vai, só quem vai, só. Nós não anunciamos a um Cristo morto. Nós anunciamos um Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E 40 dias após a sua ressurreição, ele está no monte. E ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos. E o texto diz que milagrosamente, de repente, o corpo de Jesus começa a subir. E os discípulos cá embaixo olhando, 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 e o corpo de Jesus subindo. Até que de repente o seu corpo é ocultado pelas nuvens. E o texto diz-nos que aparece alguém dizendo: varões galileus, este Jesus que vocês acabaram de ver subir,
Esse Jesus que vocês viram sendo ocultado pelas nuvens dos céus, Ele virá. Ele virá. Oh, levante a sua mão, porque eu sinto de ministrar graça de Deus sobre você aqui. Levante a sua mão, porque eu ministro fortalecimento, revestimento, autoridade, unção, poder do alto, para você suportar, porque a qualquer momento Ele vem, tão certo quanto o ar que nós respiramos, Ele vem. Primeiro, olhamos para trás. Segundo, olhamos para frente. Terceiro, diga comigo, eu tenho que olhar para dentro. Verso 28, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si. Não é a vida dos outros, não, irmão. Não, irmão. Graças a Deus, que aqui em Maringá não tem. Mas eu conheci um povo aí num outro lugar aí que eles eram fiscais da vida alheia. Juízes da vida alheia. E a orientação de Paulo é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Um momento como esse tem que me levar à introspecção. É assim que fala os professores que estão aí? É assim? É assim? Falei bonito, né? Eu vi no Google. Um momento como esse tem que nos levar a pensarmos de dentro para fora. Como eu estou aqui? Eu passei uma crise uma vez aqui no Tuiuti, quando eu ainda liderava os jovens. Talvez alguns dos obreiros aqui, Valdêncio, talvez o pastor Gutenberg não estava no São Francisco. Mas eu passei uma crise com um obreiro aqui, não é mais daqui. E se tivesse também a gente falaria, porque graças a Deus trabalhou. Mas eu tive um problema. Não foi de briga, nada, um desentendimento. E os jovens nossos sentavam bem aqui. O púlpito era para cá e a gente sentava bem na lateral aqui. E eu vim um dia para a ceia e eu falei: eu estou revoltado. Na ceia. E aí o pastor Nilson na época falou: agora o fulano de tal vai estar orando. E ele pá com a bandeja. Eu falei: miserável, tu não pode. Tu me ofendeu. E eu dentro de mim, Senhor, se ele pegar o cálice para tomar, eu vou pular nele. Aí o senhor, por quê? Eu falei: porque ele não é digno. Aí o Espírito Santo falou comigo: e você? Comigo. Estou falando comigo. Eu falei: mas ele não é digno, ele fez isso, ele fez aquilo. O senhor falou: e você? Porque a gente é bom, irmão, pra... Vou parar que senão me empolgo, tá? A gente é bom. Mas esse momento aqui não é a vida alheia, até porque Deus não constituiu a gente fiscal de ninguém. Não. Cada um, já diz a Bíblia Sagrada, cada um prestará conta diante de Deus da sua própria vida. Quando eu chegar no céu, Deus não vai falar para mim: aí, meu filho, o que você viu na vida do pastor Valdemar lá? Até porque lá nem Valdemar vai ser teu nome. Vai ser um outro nome. Mas o que você viu na vida dele? Ah, Senhor, ele... não queria falar nada para o Senhor não, mas... Não, lá o Senhor vai falar: me mostra as tuas mãos. Eu quero ver o que você fez. As minhas obras, Márcia, diante do fogo de Deus. Deus provando as minhas obras. Por que você fez assim, meu filho? Ah, eu fiz porque o pastor... Não, eu quero saber por que você fez. Eu te dei inteligência para você tomar suas decisões. Te dei sabedoria para você administrar sua própria vida. O problema é que você se perdeu querendo administrar a vida alheia. Quanto aos outros, não se tolera uma mosca. Mas na vida própria,
Camelos e camelos passam. E a palavra bíblica é: olha para dentro. Aqui é o lugar da gente se avaliar e dizer: Senhor, eu não sou digno mesmo. Senhor, eu não poderia estar aqui mesmo. Senhor, é bem verdade que eu sou pó. E ouça, irmão, isso aqui isso aqui é você se desnudar diante de Deus. Só Deus sabe, irmão. Tem dia que eu faço coisa orando, irmão, que eu falo: se alguém ver, vai achar que eu estou perdido, vai chamar o caminhão para amarrar eu. Porque diante de Deus não tem gente grande. Diante de Deus a gente vai na lona mesmo e diz: Senhor, eu preciso é da tua misericórdia. Um momento como esse é olhar para dentro e dizer: Senhor, eu preciso que esta noite o Senhor me ajude a ser um pouco melhor. Eu preciso que o Senhor me ajude a olhar mais para o meu lado, para o meu próximo, não para julgá-lo, mas para ajudá-lo nas suas necessidades, a deixar um pouco de mim mesmo e ajudar a quem tanto precisa, a te servir com alegria, porque eu só estou aqui porque a tua graça me alcançou. Terceiro, olhar para dentro. Eu olho para trás, coisa boa. Eu olho para frente, coisa maravilhosa. Eu olho para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É aqui, hoje é o dia, irmão, de avaliar tudo que a gente fez no último mês. E dizer: Senhor, eu faço um compromisso com o Senhor. Não vou fazer mais isso. Eu não quero mais errar nisso. Eu não quero mais me perder nisso. E eu preciso da tua ajuda, porque eu sozinho não consigo. Mas eu estou aqui dizendo para o Senhor: eu estou fazendo uma autoanálise na minha vida. Estou diagnosticando a mim mesmo. Porque num momento como esse aqui, irmão, você vê o terno, você vê a saia, você vê o sapato, você vê a gravata, você vê o vestido. Mas o Deus que nós servimos vê o coração. Tem gente que por fora é uma embalagem bonita, mas por dentro é um sepulcro caiado. O Senhor está dizendo: eu te conheço. Conheço teu coração, conheço teus pensamentos. Sei o que tu fala, sei o que tu manda para os outros. Eu sei tudo, por isso eu te chamo hoje. Avalie a si mesmo. Porque ainda há tempo para restauração e transformação em nossas vidas. Porque a graça continua sendo manifestada sobre nós. Só quem é alvo dessa graça de Deus aqui, dê um glória ao nome de Jesus. Olhe para trás. O que Cristo fez por mim. Olhe para frente. Eu tenho uma esperança. Olhe para dentro. Quem somos nós aqui hoje, irmãos? Por fim, olhe a volta. Quarto e último olhar. Olhe a volta. Olha o que Paulo diz no versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Como o povo se reunia para fazer o banquete e os que chegavam primeiro já iam todos esbaforidos comendo. É tipo aqueles vídeos que você vê na internet que quando fala: vamos comer, aí o caba já bota o garfão na boca e alguém fala: Senhor Deus, e ele já está mastigando. Chegava e aquela coisa. Paulo está dizendo: não, você tem que esperar os outros chegarem, para que você possa olhar para o teu próximo e ver se ele trouxe o alimento para comer ou se ele tem necessidade. Um momento como este tem que nos fazer sermos gratos à graça. E hoje eu falando com os nossos adolescentes pela manhã, falando sobre a manifestação do amor de Deus para conosco, o nosso comentarista disse que o amor que nós demonstramos às pessoas é apenas uma resposta do amor que nós recebemos de Deus. Esse momento aqui tem que me fazer pensar o seguinte: eu só estou aqui porque a graça de Deus me alcançou e eu tenho sido tão abençoado, mas tão abençoado, que eu também estou pronto para abençoar alguém, para cuidar de alguém, para abraçar alguém, porque tem alguém que precisa da minha ajuda. Eu quero crer que aqui não.
Mas um dia eu fui conversar com uma pessoa numa igreja em que eu pastoreava, e eu falei assim: irmã, você viu, fulano deu uma sumida, irmã. Não, graças a Deus que foi embora. Graças a Deus? Não, irmão. Nós somos iguais, sim ou não? Vocês são mais bonitos que eu, que vocês falaram que foi um milagre eu casar. Temos dificuldades, mas o que nos sustenta aqui, irmão, não são nossas diferenças. Não é porque eu cantei, eu deixei de cantar. Não é porque eu preguei, eu deixei de pregar. Não é porque, não é porque o meu nome, não é porque a minha vontade. Não, o que nos mantém unidos é o vínculo da ação do Espírito Santo em nós. E você é importante para mim, você é importante para o reino, você é importante para a igreja, e você precisa ouvir isso aqui. Se você sair, você faz falta sim. Se você desviar, você faz falta sim. Nós não somos completos sem você, e não somos completos sem os outros que pararam ou que foram. É tempo de nós nos levantarmos e buscarmos e dizermos: volta, o teu lugar ainda está aqui, você é importante. Sentimos a sua falta. Olhar à volta. Talvez o olhar à volta seja o mais difícil, porque ele vai exigir de mim me desprender de coisa minha. Vai exigir de mim eu me desprender dos meus conceitos pessoais. Vai exigir eu abrir mão de coisas que eu amo. Mas por amor a alguém, por amor a uma alma, por amor a uma vida. Paulo foi quem disse: eu estou pronto até deixar de comer carne. Se o problema é a carne, eu não como a carne. Foi Paulo que disse. Graças a Deus aqui todo mundo gosta de carne. Amém, irmão? Vamos comer carne. Mas é que por amor a alguém que está ao meu lado, eu preciso me sacrificar e fazer alguma coisa para demonstrar que diante dessa mesa nós somos todos iguais. Não há ninguém digno aqui entre nós e nós mesmos. Nós somos dignos através do sangue de Cristo Jesus. E o mesmo sangue que me alcançou e alcançou você é o mesmo que vai alcançar também aqueles que se afastaram, aqueles que se desviaram, aqueles que pararam. E nós vamos unir força para recebê-los, para abraçá-los e dizer: essa casa pertence a vocês, o céu também é para vocês. Se você concorda com essa palavra e pode estar em pé, por favor, esteja comigo. Qual é o teu sentimento aqui esta noite diante de Deus? Você é grato a Deus? Você é grato a Jesus? Eu queria tentar cantar, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu estou muito empolgado. Mas tem uma canção que diz: eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, Ele me abraçou. Eu sou tão pequeno, Ele tão grande é. Chama não. O que eu mereci era morrer, mas Ele me concedeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, eu jamais saberei, porque me escolheu.
mais de uma coisa eu sei. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu só quero adorar. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei.